assunto do dia porque o ex-presidente Jair Bolsonaro é o quarto ex-presidente da República a ser preso depois da redemocratização. Lula, Michel Temer e Fernando Collor de Mello, os três por causa da Operação Lava Jato, e agora o ex-presidente Jair Bolsonaro por outros motivos. Vamos continuar falando sobre o assunto então, e para isso, para me ajudar a falar sobre isso, eu converso com a advogada e professora de Direito, a Maíra Fernandes. Maíra, é sempre um prazer falar contigo, bom dia. Esse é um novo momento, para os processos todos aí que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas diferentemente do que o próprio ministro Alexandre de Moraes tinha falado lá atrás, alguns dias, no seu reforço da decisão das medidas restritivas do dia 18 de julho, a prisão preventiva seria imediata. Não veio a prisão, oficialmente fora da casa dele, mas veio a prisão domiciliar. O que pode acontecer daqui para frente? Inclusive, com esse aparelho celular, porque o ex-presidente não pode ter acesso a nenhum aparelho celular, inclusive ninguém que mora ali com ele pode ter. Michele Bolsonaro não vai poder utilizar o seu celular dentro de casa, enfim, a filha deles, a Laura, ninguém pode ter o aparelho celular. Aí o aparelho que foi retirado ontem da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro foi o dele próprio. Se a Polícia Federal, dentro dessa perícia que o celular vai passar, constatar que ali tem provas de que ele descumpriu mais medidas restritivas, ou seja, falou com Eduardo Bolsonaro, falou com os réus da trama golpista, ele pode sofrer mais sanções? Bom dia, Natália, é um prazer estar aqui no Metrópolis novamente. Então, de fato, ele está preso, mas preso em regime domiciliar, mas não deixa de ser uma prisão. Apenas é uma possibilidade que o STF dá a ele de não estar numa cadeia, numa penitenciária, num sistema penitenciário tradicional. Então, se ele descumprir as condições impostas nessa decisão, a consequência imediata é perder esse benefício de cumprir esse período de prisão provisória, agora nesse momento, porque não tem ainda uma condenação transitada, não tem ainda uma sentença de condenação, mas já de imediato cumprir essa prisão em um sistema tradicional, porque aí, claro, com absoluta proibição de utilização de telefone e fiscalização muito mais frequente. Ele já está proibido de utilizar telefone, ele já está proibido de sair de casa. Então, se ele descumprir essas condições, imagino que a primeira medida tomada pelo STF vai ser revogar esse benefício dele estar cumprindo essa prisão em casa. E aí ele vai, provavelmente, para uma unidade tradicional. Essa prisão domiciliar, ela é muitas vezes concedida para pessoas que têm problema de saúde, que demonstra que não pode ficar no sistema penitenciário, mas nesse caso, muito embora até já tenha notícias de procedimentos de saúde que tenha passado o ex-presidente, nesse caso nem foi propriamente um pedido já da defesa, por uma substituição. Ele não foi preso no sistema penitenciário e depois saiu do sistema para uma prisão domiciliar, que é o mais comum nesse tipo de medida para outros presos. Não, ele direto, o ministro Alexandre de Moraes, muito claramente tomando todas as medidas de modo gradativo, não colocou ele numa prisão tradicional. Então, veja, ele primeiro concedeu as medidas cautelares, então são as medidas de proibição de sair de casa no fim de semana, de 7 da noite às 6 da manhã, o uso da tornozeleira eletrônica, a proibição de utilização das redes sociais. Depois teve aquela manifestação na Câmara, ele deu uma oportunidade, ele não prendeu imediatamente, muito embora tivesse entendido ali que havia tido um descumprimento das medidas cautelares, e o descumprimento das medidas cautelares causa, de fato, a revogação das cautelares e imediata a prisão preventiva. Não fez isso. Ele deu oportunidade para a defesa esclarecer e, numa decisão seguinte, deixou mais claro o que ele podia e o que ele não podia fazer. Também, mais uma vez, de modo cauteloso.
E agora fica muito claro, depois dos esclarecimentos feitos, fica muito claro que, de fato, houve um descumprimento às condições impostas pelo STF. E aí, imagino, a STF não viu outra saída senão decretar a prisão. Só que fez a prisão também num modo que não é o de prisão tradicional no sistema penitenciário, mas sim em regime domiciliar. Doutora, acho que é importante a gente ressaltar 2 pontos para a nossa audiência entender exatamente o que está acontecendo, né, no caso aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como eu citei, outros 3 presidentes, né, ex-presidentes da República, foram presos aí depois da redemocratização. Lula, Michel Temer e Fernando Collor de Mello. O caso do ex-presidente Jair Bolsonaro tem confundido as pessoas ou sendo criticado por essa direita bolsonarista de que o ex-presidente Jair Bolsonaro nem condenado está, já inclusive há o entendimento da própria direita bolsonarista de que ele será condenado na trama golpista, mas que nem condenado está e que foi preso agora. E aí o que eu queria desses 2 pontos entender com você e que a gente traga esse detalhamento, claro, com todo o seu conhecimento, para que servem as medidas restritivas e, claro, agora a prisão domiciliar, se é porque o ex-presidente pode atrapalhar as investigações que estão em curso, que você explicasse, né, por a serventia da medida restritiva, das medidas e agora a prisão domiciliar, e também por que tem essa curiosidade, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, da prisão acontecer antes da condenação? Acho que com certeza a senhora pode nos ajudar. É uma ótima pergunta porque confunde mesmo. E a resposta é porque a prisão não está sendo feita no processo principal, vou chamar assim, que é o processo que ele responde sobre a tentativa de golpe de Estado, a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, o dano ao patrimônio. Aquele processo que ele, no núcleo 1, responde junto com outros acusados e que, no momento, está em fase de alegações finais das defesas para depois vir a sentença, esse processo ele não está preso naquele processo. O que aconteceu é que Eduardo Bolsonaro começou a ameaçar o Supremo Tribunal Federal. E essas ameaças, inclusive, começaram a se concretizar, né, fazendo o que o STF entendeu como uma coação no curso do processo, uma obstrução às investigações, ao processo em si, com essas ameaças de contato com os Estados Unidos para que Trump impusesse sanções ao país. Essas sanções, inclusive, começaram a acontecer, estamos vendo, o tarifaço está aí, né? Também as sanções aos ministros do STF. Então, ele começou a ameaçar como uma forma de pressão para que o STF desse a decisão que ele gostaria que fosse dada. Essa coação no curso do processo, essa tentativa de obstrução do processo, de prejudicar o processo em si, deu origem a um outro processo, em que era acusado Eduardo Bolsonaro. Quando entra Jair Bolsonaro nesse processo? Quando se sabe que ele havia enviado 2 milhões para o filho, para poder possibilitar essa permanência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos com essas tentativas, e deu vários tipos de apoio e, portanto, começou também a participar dessa tentativa de pressão e de ameaça ao processo. Então, esta determinação de medidas cautelares, ela não está sendo feita no processo que está em curso sobre a tentativa de golpe de Estado. Ela está sendo feita em outro processo em que é acusado junto com ele Eduardo Bolsonaro. Neste outro processo, as medidas cautelares foram proferidas pelo ministro Alexandre de Moraes justamente como uma alternativa à prisão preventiva, como meio de possibilitar que, de fato, aqueles crimes ali, né, como a tentativa de coação no curso do processo e os outros que estavam sendo acusados, eles não fossem praticados no momento, né? Então, a proibição de rede social, ela vem justamente neste contexto. Alexandre de Moraes aplicou
medidas cautelares que já são previstas na nossa lei há muito tempo, desde 2011. Então, essa proibição de sair de casa nos horários determinados e no fim de semana, essa utilização de tornozeleiras, previsões já muito antigas, desde 2011, e, além disso, essa proibição de utilização das redes sociais, que também não é nova, porque nós temos precedente em outros casos do tipo, por exemplo, Roberto Jefferson, por exemplo, Daniel Silveira, vários blogueiros que responderam aqueles processos da fake news. Então, não é uma medida absolutamente nova, né? E que tem tudo a ver com o contexto de que a prática do crime estaria sendo feita justamente pelas redes sociais. Então, é preciso explicar que Jair Bolsonaro ainda está respondendo a um processo pela tentativa do golpe, e neste processo ele pode ser condenado ou absolvido. Se condenado for, ele pode ser condenado a uma pena de prisão. E aí não é mais uma prisão preventiva, aí vai ser uma prisão definitiva após uma sentença condenatória. Então são prisões diferentes, de fato. Acho que é importante também a gente falar sobre essa situação do Eduardo Bolsonaro, né, doutora, que também fica um pouco nebulosa, porque ele está lá nos Estados Unidos, mas realmente esse inquérito é o inquérito dele, né, que trouxe todas essas medidas restritivas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ao seu pai. Tem a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal ordenar a prisão do Eduardo Bolsonaro também nesse sentido de atrapalhar as investigações, fazer algum tipo de essa relação, né, que até nas decisões do ministro Alexandre de Moraes em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro tinha ali muito claro, né, de que Bolsonaro não poderia atentar contra o Supremo Tribunal Federal, que ele fez, né, a partir do entendimento de Moraes lá no domingo, pedindo a liberdade. O tema da manifestação era também impeachment do ministro Alexandre de Moraes, um dos temas, né? Então ele pode entender isso e pedir algum tipo de prisão ou dar alguma medida restritiva ao Eduardo Bolsonaro, que realmente é o investigado aí nesse inquérito? Sim, ele pode dar medidas restritivas também, Eduardo Bolsonaro. Ele já de fato determinou, né, bloqueio de contas e outras medidas. Eduardo Bolsonaro é o acusado neste processo, e também nada impede que outras pessoas também eventualmente respondam pelo mesmo crime, né? Se também entrarem nessa mesma onda de auxiliar Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro nessa tentativa de coação no curso do processo, né, nessa tentativa de ameaças ao STF, aos seus ministros. Então, assim, as redes sociais, inclusive, eu vi agora há pouco, né, os índices, né, do movimento da notícia nas redes sociais. As redes sociais falavam, puxa, ele foi um filho, acabou, né, determinando aí as medidas cautelares, e o outro filho a prisão, porque Eduardo Bolsonaro, de fato, contribuiu enormemente para a concessão das medidas cautelares a Jair Bolsonaro, porque é ele que começa toda essa iniciativa junto aos Estados Unidos. E toda essa manifestação junto aos Estados Unidos é o cerne da manifestação de domingo. Então, assim, a manifestação de domingo, ela falava no tarifaço, ela falava no Trump, ela falava nos ataques às instituições democráticas, ela falava, né, no ataque ao STF. Então, de fato, assim, era uma manifestação com todas essas mesmas pautas sendo colocadas. E aí, neste contexto, Flávio Bolsonaro telefona para o pai e coloca o pai no viva voz numa manifestação dessa. É muito diferente. Eu vi na manifestação de domingo o público e também o Flávio Bolsonaro falava liberdade de expressão, liberdade de expressão. Veja, a decisão do Alexandre de Moraes deixava bastante claro que Jair Bolsonaro não estava proibido, por exemplo, de dar entrevistas. Se ele marcasse aqui uma entrevista com Metrópolis e falasse, Natália, quero ser ouvido quero falar com você, pode fazer as perguntas que você quiser, eu me considero inocente, eu não pratiquei esses crimes, eu quero fazer a minha autodefesa aqui para todos os telespectadores do Metrópolis. Ele não estaria
praticando crime algum. Isso poderia ser, inclusive, solicitado para que não tivesse nenhuma dúvida ao STF, para dizer, olha, ele quer dar uma entrevista a um veículo de comunicação, e aí ele faria autodefesa. Isso é muito diferente de uma manifestação que prega o ataque às instituições democráticas, que coloca, né, em xeque toda a soberania do próprio país, assim, são manifestações muito, né, calorosas, assim, e nesse contexto se telefona e coloca ele no Viva Voz. Então, e claro, com exibição em tempo real nas redes sociais todas, e rede social inclusive do filho, o que muda muito, porque não é de uma pessoa que fez uma manifestação contra a vontade dele. Então, sim, esse processo do Eduardo Bolsonaro, o Eduardo também pode ter outras sanções, ele é o acusado, e também nada impede que outras pessoas acabem sendo investigadas também por esse tipo de crime, ou respondam esse tipo de crime, se também auxiliarem de alguma forma a essa tentativa de coação ao processo, que está em tramitação agora, aguardando as alegações finais. Doutora Maíra, para a gente encerrar, a conversa está super elucidativa, está sendo ótimo, né? Porque é realmente tudo muito complexo e a gente tem falado bastante sobre isso, mas sempre tem um pontinho novo, né? O de ontem foi um ponto novo a essa história toda. Mas voltando então especificamente ao caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, essa prisão domiciliar tem tempo indeterminado, né? Eu queria te perguntar diretamente sobre e agora, né? O que pode acontecer, o que deve acontecer com o ex-presidente Jair Bolsonaro, lembrando que o julgamento da trama golpista tem toda uma previsão de quem apura, dos nossos setoristas, de que deve acontecer ao longo de setembro, ou seja, daqui a um mês. Deve acontecer esse julgamento. O presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, deve reservar ali algumas semanas de setembro para fazer esse julgamento, e que daí sim pode vir a condenação dele. Mas até então, o ex-presidente Jair Bolsonaro pode continuar na prisão domiciliar. Bom, primeiro, é possível que a defesa agora, evidentemente, questione essa prisão. A prisão aconteceu ontem, então não se sabe ainda, não se tem notícia ainda de uma petição da defesa, mas isso pode estar sendo elaborado como estratégia defensiva ou não. Então pode ser que a defesa peça a revogação dessa prisão, sustentando, por exemplo, que não há elementos, ou que não foi, né, mais uma vez, como disse da outra vez, que não foi a intenção dele, desrespeitar qualquer decisão do Supremo. Ele falou, né, quando houve o episódio da Câmara dos Deputados, a defesa esclareceu que não, mais disse também que ele ficaria em silêncio, né, e ele, de fato, não ficou. Mas, claro, a defesa pode ser que ela questione essa prisão e peça para que ele seja colocado não em liberdade plena, porque ele estava com as medidas cautelares, né, mas que ele fique apenas com as medidas cautelares anteriormente impostas. Se não conseguir êxito nesse pedido, ou se não o fizer, Bolsonaro segue nessa prisão domiciliar, de fato não tem um tempo específico, e quando houver o julgamento do processo da trama golpista, ele pode ser condenado ou absolvido. Quando condenado, se for condenado por todos aqueles crimes que estão sendo imputados, a consequência é uma pena de prisão. Essa pena de prisão que pode vir na condenação da trama golpista, ela pode continuar sendo a prisão domiciliar, né, sem nenhuma modificação, entendendo o Supremo que essa medida é suficiente. Ou pode entender que, por conta do tempo de pena e das consequências do período aí que ficou, desse um mês, enfim, pode, a critério do STF, determinar que, ao invés de a prisão domiciliar, seja uma prisão em uma unidade tradicional do sistema penitenciário brasileiro. Não se sabe ainda o que vem. Pode também decretar de imediato essa prisão, né, pela sentença, e com isso, imediatamente ele mudar, se for o caso de mudar para um sistema penitenciário, ou pode esperar, autorizar que ele espere
os recursos cabíveis, que são embargos de declaração, embargos infringentes, se houver um voto divergente. Então, de fato, pode ser que ele aguarde aí o término total, né, que a gente chama de trânsito em julgado, quando não cabe mais nenhum recurso, e, portanto, se a decisão for a de uma prisão do sistema, com o trânsito em julgado dessas decisões, ele vai para um sistema penitenciário. Agora, pode também ser decretada a prisão, mas autorizada que é o cumprimento em regime domiciliar. Então, não necessariamente haverá uma mudança dessa forma de cumprimento da prisão, porque é isso que é preciso que os nossos ouvintes todos entendam. Bolsonaro está preso, né? Só que ele está preso em regime domiciliar, mas ele está preso como estaria se estivesse preso numa unidade de sistema penitenciário, né? Então, quando condenado, se condenado, ele pode, portanto, ficar num regime prisional ou nessa condição. E se for absolvido? Bom, se for absolvido, ele não vai ter que cumprir pena pelo processo da trama golpista, mas tem este processo em que ele está preso preventivamente, que também será julgado, porque ele ainda está começando, esse processo ainda tem também toda a tramitação dele, e aí neste processo, sob a equação do custo do processo, sobre a obstrução das investigações, ele pode, neste processo, ser absolvido ou condenado, né? Então, também vai ter toda a tramitação do processo, igualzinho nós vimos na trama golpista, toda uma tramitação de um processo, e nesse processo ele pode ser condenado ou absolvido. Portanto, não é possível dizer quanto tempo Bolsonaro seguirá preso, seja nessa condição de regime domiciliar, seja em qualquer outra, porque ele ainda tem que ele ainda está respondendo outro processo na trama golpista que pode vir prisão ou não, e porque ele ainda está respondendo este processo no qual ele está preso agora, né, preventivamente, e pode vir uma prisão ou não. Feito. Muito bem explicado, doutora Maíra Fernandes, advogada, professora de Direito, que sempre que pode está aqui tentando nos ajudar a entender todos esses meandros da justiça aqui brasileira e desses casos envolvendo grandes autoridades políticas aqui brasileiras. Muito obrigada, Maíra. É sempre um prazer falar contigo. Um bom dia, é um prazer. Bom dia.